Amém. É que eu tenho mania de ficar gesticulando tanto, né? Atos capítulo 12. Livro de Atos capítulo 12. E o versículo 5. O tema da nossa mensagem hoje é o poder da igreja que se une em oração. Existe um poder sobrenatural quando o corpo de Cristo se une em oração com a mesma fé, o mesmo propósito e o mesmo objetivo. Todos acharam? Diz assim: Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por ele, da parte da igreja a favor dele. Pedro, porém, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesta noite nós já oramos, já ouvimos, Senhor, a mensagem cantada e também a mensagem escrita. Até aqui o Senhor tem falado conosco, Pai. Continue a falar conosco. E eu peço que neste momento o Teu Santo Espírito tenha liberdade de falar comigo e com cada irmão e irmã que aqui está. Senhor, que enquanto a Tua palavra for sendo ministrada, que o Senhor esteja falando no profundo, no oculto de cada coração. Ah, meu Pai, fala conosco, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que é necessário para que a nossa fé em Ti seja alicerçada, estruturada na Tua presença. Fala conosco, Pai, aquilo que o Senhor quer nos ensinar. Dai-nos coração temente, corações abertos, sensíveis à voz do Teu Santo Espírito, e daremos a Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Podeis assentar? Essa passagem, ela nos conta a história que a igreja primitiva em Atos, leia essa semana, quando a igreja em Atos, no capítulo 12, a Bíblia diz que Jesus, após a morte de Jesus, ele deu uma ordem, e ele disse: olha, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E eles permaneceram ali unidos, buscando, clamando. E no livro de Atos, no capítulo 2, a Bíblia diz que o Espírito Santo veio poderosamente e encheu todo aquele lugar. Todos foram batizados com o Espírito Santo, foram cheios do Espírito Santo, a ponto de uma pregação do apóstolo Pedro. Ele pregou, quase 3.000 almas se converteram ao Senhor e se batizaram. A Bíblia diz que eles andavam com a mesma fé, o mesmo propósito, todos tinham a mesma coisa em comum. Havia muitos sinais, milagres e maravilha. Todas as vezes que a igreja do Senhor, ela se levanta, ela se posiciona para fazer a vontade de Deus, haverá um mundo espiritual também que se levantará com toda a força para tentar destruir aquilo que o Senhor estabeleceu. E aqui a Bíblia diz que em Atos dos Apóstolos, muitos cristãos passaram a ser perseguidos. Muitos cristãos foram mortos, como Estevão morreu apedrejado. E Herodes aqui, esse Herodes é o Herodes Agripa, ele era neto do Herodes o Grande. E ele percebeu, ele teve uma estratégia, que todas as vezes que ele perseguia a igreja, os judeus ficavam em favor dele. Os judeus se aproximavam mais dele. Então a forma que ele tinha de ter o povo sob o seu controle e a forma que ele tinha de que os judeus tivessem todo o apoio deles era perseguindo a igreja. E ele viu que cada vez que ele maltratava, olha o que diz o capítulo 12. Vamos ler juntos? Por aquele tempo, ele viu que a igreja estava crescendo, o povo estava avivado, havia sinais, milagres, maravilhas, salvação. O rei mandou, Herodes, prender alguns da igreja para os maltratar, para fingir, tirar a paz,
tirar estabilidade. E principalmente, igreja, algo que nós estamos sempre falando neste lugar. O objetivo do inimigo é nos destabilizar emocionalmente para que consiga nos estabilizar espiritualmente. Sempre ele vai nos mostrar o desamparo de Deus, que Deus não está olhando. Ele pegou aquele povo e começou a maltratar, fazendo passar fio de espada a Tiago, irmão de João. Ele prendeu a Tiago e mandou matá-lo, para que a igreja percebesse, porque a Bíblia diz, se você for ler lá no livro de Marcos, capítulo 9, Jesus tinha 12 discípulos, só que ele sempre pegava Pedro, Tiago e João. Tem até uma musiquinha das crianças, né? Pedro, Tiago, João no barquinho. Não é que Jesus fazia acepção. Quanto mais, talvez, provavelmente, Pedro, Tiago e João, eles queriam estar mais próximos do Senhor. Eles se aproximavam mais do Senhor Jesus. E Jesus tinha algo para ensinar e instruir. Quanto mais eu e você desejar aprender de Jesus, aprender do Senhor, aprender com Ele, mais próximo Ele se estará diante de nós. Então, como que foi? Ele pensou, o inimigo pensou, vamos tentar matar Tiago. Mas, pastora, por que Deus então permitiu? Se Deus protege o seu povo, se a Bíblia diz que Deus livra o seu povo de todo o mal, mas o próprio Jesus, o próprio Deus permitiu, porque a obra na vida de Tiago havia sido já concretizada. Não, olha, uma coisa que eu aprendo com o Senhor, independente da maneira, nós não sabemos como nós um dia iremos morrer. Seja por uma doença, seja de uma morte súbita, nós não sabemos. Mas isso, a morte, a forma que nós um dia iremos partir, não significa que Deus ama mais aquele e ama menos aquele, não. Porque o amor de Deus é incondicional. Porque o que Deus mais preza e mais Deus deseja, não é a nossa maneira que nós iremos morrer. É que quando nós fecharmos os olhos na terra, a nossa alma, o nosso espírito estará com Ele no céu. Então, ele fez isso pensando, vamos matar Tiago, a igreja vai dispersar, porque as pessoas vão começar a pensar, peraí, que Deus é esse que desampara? Que Deus é esse que não olha? Que Deus é esse que não cuida dos seus? E a Bíblia diz que quando eles descobriram que Tiago tinha sido morto, eles começaram a se dispersar cada um. E ele viu que estava tendo êxito. E quando ele percebeu que estava tendo êxito, ele pensou. Olha o versículo 3. Vendo que ser isto agradável aos judeus, prosseguiu. A minha Bíblia está um pouquinho diferente, né? Mas vendo ser isso agradável aos judeus, ele prosseguiu. O inimigo não desiste. Ele vai sempre continuar. Ele não dá trégua. Às vezes ele dá uma treguinha, mas ele nunca desiste. Herodes percebeu que aquilo teve um bom êxito. Que ele teve mais aliados. Os judeus voltaram para ele. Então ele continuou realizando. Prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmo. Ele falou, já que eu tive êxito e o povo se voltou para mim, eu consegui dispersar a igreja, agora eu vou prender o líder, que era Pedro. Pedro ele teve muitas experiências com Deus. Ele era um homem muito impulsivo. Tinha hora que Pedro viu Deus agir na vida dele, com a pesca maravilhosa. Pedro aí falou, Jesus, eu vou contigo até a morte. Mas quando ele viu Jesus sendo preso, ele negou Jesus. Mas ele teve a revelação também. A Bíblia diz que da sinceridade do nosso coração, Deus se agrada. Deus nos conhece. Deus sabe quem nós somos. E é isso que Deus se agrada de mim e de você. A sinceridade. E diante dele falar, Deus, eu sou esta pessoa. Porque ele nos conhece. E Pedro era assim. Na mesma forma ele diz, Senhor, o Senhor não vai morrer não, peraí. E o Senhor olha para Pedro e fala, apartai de mim, Satanás. Então, na mesma hora ele falou que estaria com Jesus, perna para quem te queira. Negou o Senhor. Mas ele foi o único
que quando Jesus pergunta, o que o povo está dizendo, quem eu sou? Uns diziam Elias, João Batista, um profeta. Aí Jesus pergunta para os discípulos, e vocês, quem dizem que eu sou? Mas aí Pedro se levanta e diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus falou assim, Pedro, não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, mas foi o meu Pai que está no céu. Mas agora Pedro estava preso. Então nós passaríamos, sim, por qualquer situações difíceis. E a Bíblia diz que Pedro foi preso. Só que Herodes tinha um plano. Ele pensou, se eu prender Pedro na prisão, no dia da Páscoa, a Páscoa durava 7 dias. Quando terminava a Páscoa, no 7º dia, era liberado um preso. E ele pensou, lembra de Jesus? Que o rei lá perguntou, quem nós soltamos, Jesus ou Barrabás? E o povo disse, Barrabás. Então o povo escolheu e assim foi feito. E Herodes pensou, se eu colocar Pedro na prisão, vai que o povo diga assim, solta Pedro. E ele teria que soltar. Mas a carta, vamos dizer assim, uma expressão, desculpa, mas ele tinha uma carta na manga, ele pensou, se eu colocar Pedro na prisão e o povo vai querer soltar, os judeus já não vão gostar, já não vão estar junto comigo. Então ele pegou Pedro, ele não prendeu na prisão, ele trouxe, como diz aqui, e ele guardou, versículo 4, tendo feito prender, lançou no cárcere, entregando a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para apresentar o povo depois da Páscoa. Versículo 5, Pedro, pois estava guardado no cárcere. Ele levou para o cárcere, alguns estudiosos falam que pode ser no seu próprio palácio, ali num lugar reservado, porque ele tinha um plano para a vida de Pedro. Ele pensou, no 8º dia, eu mato Pedro, e todos os judeus vão se alegrar, os religiosos vão se alegrar, e eles vão ser meu alinhado. Esse era o plano de Herodes. Só que Herodes esqueceu de uma coisa, que o homem, como diz Provérbios 16, do homem são, 16, versículo 1, do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da língua. Ou seja, Herodes tinha um plano de matar Pedro, mas o plano do Altíssimo era dar vida. Então não importa qual seja o plano do inimigo contra a tua vida, ele pode planejar o que ele quiser, mas quem dá a palavra final na sua vida, na minha vida, é o Senhor dos Exércitos, é o Deus vivo, é o Deus Todo-Poderoso. É Ele que está no comando e no controle de tudo. E a Bíblia diz que naquele mesmo dia, Herodes planejava matar a Pedro. Pedro sabia que ia morrer. É tão interessante que Pedro, ele aceitou aquela condição. Porque para ele já tinha tido a experiência com Deus. Como Paulo diz, o morrer é Cristo e o morrer é lucro. Então Pedro sabia, eu vou morrer. Tiago já morreu, eu estou aqui e também vou morrer. E a Bíblia diz, eu fico pensando, quando eu estava estudando, como que você consegue, sabendo que você tem uma sentença de morte, e você dormir na prisão? Porque lá no livro de 1 Pedro 5, 7 ele diz, ali ele fala, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Pedro aprendeu isso. Ele poderia fazer alguma coisa ali dentro? Não. Você já passou alguma situação na sua vida que você olha e fala assim, você já enfrentou alguma situação que você não sabia o que fazer e não tinha o que fazer? O que fazer quando não há o que fazer? Eu não sei se você já se deparou com uma situação dessa. Mas Pedro sim. Ele estava preso. Além de ele estar preso, Herodes colocou 16 homens de guarda para ele. Eram 4 homens divididos em plantão. Eram 4 horários. Ficavam 2 dentro da cela, Pedro aqui.
Algemado em um homem, algemado em outro. Então, 2 estavam dentro da cela, porque se Pedro tentasse fugir, os 2 estavam ali. Se eles conseguissem passar, se libertar daqueles 2, de alguma maneira, havia 2 sentinelas guardas do lado de fora. Então, era uma situação que ele não tinha o que fazer. Não estava no alcance dele. Eu não sei qual é o problema que você esteja enfrentando. Mas independente do que seja, ainda que, como Herodes deu uma sentença para ele, então para Pedro, ele não tinha o que fazer. Ele só tinha que esperar a morte, o dia seguinte. Mas Deus tinha um plano excelente para a vida dele. Deus sempre vai chegar, não é na nossa hora, mas na hora exata, na hora certa. E na hora certa Deus chega com milagre. Então, mas a Bíblia diz, lá dentro da cela, Pedro não podia fazer nada. Ali a única coisa que ele podia era falar com Deus. Mas do lado de fora, havia um povo que estava orando. Pode ser, vamos colocar Pedro aqui como alguém da tua casa, da tua família, que se encontra numa situação que aos olhos humanos nada pode se fazer. Seja em qualquer área. Não, você olha, não tem o que fazer, porque não está no teu alcance. Mas existe você que tem o poder da oração. A Bíblia diz que a oração, o poder da oração, aí eu escrevi aqui, a oração é a maior força que atua na terra e no mundo espiritual. A Bíblia diz aqui, Pedro estava guardado no cárcere, mas havia oração incessantemente a Deus por parte da igreja a favor dele. A igreja não podia ir lá e dizer, se manifestar, levar cartaz, solta Pedro, nós queremos Pedro, porque eles também estavam sendo perseguidos. Eles nada podiam fazer. Há momento que nós também não temos como ajudar a nossa família, ajudar aqueles que nos cercam, porque foge do nosso alcance. É como um diagnóstico. O médico dá um diagnóstico. A pessoa sabe do diagnóstico. Nós não podemos mudar aquela situação humanamente. Se nós que podemos, então, só fazer isso, olhar o exame. Eu não quero esse exame, um exemplo, né? Eu não quero. Imagina, a gente rasgar o papel e falar, eu não quero saber. Mas ali vai estar ali. Eu posso rasgar o papel. Mas o diagnóstico estará ali. Mas a igreja estava orando. Por isso não desista de orar. Não desista de clamar. Ali foram 7 dias, entrou o 8º dia e nada. A igreja estava ali orando, desde que Pedro e Tiago foram presos. Tiago foi primeiro, a igreja já estava orando. Mas não houve resultado. Não houve o que a igreja esperava. A igreja clamava pela vida de Tiago, mas não viram nada acontecer. Viram ao contrário. Haverá momento que você vai clamar e não vai acontecer aquilo que você pediu. Mas continue orando. Porque a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Deus sempre vai fazer o que é necessário. O que é preciso fazer. E ali Pedro, ele já estava entregue, porque ele falou, não tem o que eu fazer. Mas a igreja clamava ao Senhor. A igreja começou a orar. Então, a oração é a maior força que atua na terra, no mundo espiritual. Orar é conectar-se diretamente com Deus, com o trono de Deus. Quando você entra na presença de Deus, como Jesus ensina, entra no teu quarto, haverá orações que serão individuais, é só você e Deus. Não terá mais ninguém ali. É você e Deus e pronto, acabou. E os anjos que estão ali, mas a gente não está vendo. Só quem tem dom de visão, né? Eu não tenho dom de visão, então quando eu vou orar no meu quarto ou na minha sala, é eu e Deus ali, porque eu não consigo ver. Mas eu sei que Ele está ali. Eu sei que Ele está comigo. E é essa convicção que nós temos que ter dentro de nós. Mas haverá um momento que você vai precisar estar junto com alguém orando. Pessoas da mesma fé clamando junto com você, unindo força. Em Provérbios diz que um cordão de 3 dobras, não se quebra facilmente. Porque ele é
consistente. Quando eu uno a minha oração junto com a tua oração, a força ela está unida. A igreja orou, foi orando, nada estava acontecendo. Aparentemente nada estava acontecendo. Chegou o dia da sentença de Pedro, nada estava acontecendo. Já tinha passado o dia, nada estava acontecendo. Mas a igreja continuava orando. É unir a fraqueza humana na onipotência divina. Haverá momento que eu vou diante de Deus, eu não tenho o que falar. Então, fale com o teu coração. Não são as palavras lindas, maravilhosas que Deus quer ouvir. Deus sempre quer ouvir aqui dentro. Deus, nós temos que... Eu aprendi isso com o Senhor. O que Deus quer é palavras sinceras. Deus, eu não tenho hoje. Houve um momento de que eu passei antes de perder minha irmã. E teve um momento que eu falei para Deus, eu falei, Deus, hoje eu não tenho nenhuma palavra para falar com o Senhor. Eu não sei o que falar. Mas aqui estou diante da tua presença, Senhor. Então há momento que nós não temos que falar. Haverá momento que as palavras fugirão. Mas mesmo fugindo das palavras, vá diante dele e fala, Senhor, eu estou aqui, não tenho palavra, mas aqui estou presente diante do Senhor. Leia, pegue a Bíblia, ore a palavra. Irmãos, nós temos aqui orações maravilhosas. Ore a palavra. Ore o Salmo 91, faça dele a tua oração. Aquele que habita, Senhor, transforma ela em sua oração particular. Diga, Senhor, eu habito no esconderijo do Altíssimo. À sombra do Onipotente eu vou descansar. Eu direi do Senhor, Tu és o meu Deus, Tu és o meu refúgio, Tu és a minha fortaleza. E em Ti, Pai, eu vou descansar. Eu vou confiar. Torna as orações da Bíblia pessoal para você. Davi dizia, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então, Pedro, ele estava ali falando, ele sabia que a sua hora chegaria. Mas Deus tinha um plano excelente. Então, é unir a sua fraqueza humana à onipotência divina. O Espírito Santo orará com você. Chame por ele e fale, Espírito Santo, me ajuda. Eu preciso da sua ajuda, eu não sei o que fazer aqui. Eu não sei como decisão tomar. Eu não sei como agir nessa situação. Eu nem sei como falar, Senhor. Me ajude, e o Espírito Santo, ele vai te ajudando. A Bíblia diz também, a oração é levar a Deus a causa e ter a convicção de que Ele tem o controle em suas mãos. Sabe o que aconteceu aqui? A igreja estava orando. E de repente, eles não estavam vendo nada. Porque eles estavam lá na casa de Maria, orando. Mas lá na prisão, a Bíblia diz, olha, versículo 6. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados acorrentados, com 2 cadeias e sentinela à porta, guardava o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. Quando você ora, o Senhor enviou, Deus enviou o anjo dele dentro daquela prisão. Tudo estava em trevas. Era noite já chegando. Não só havia, né, porque não tinha luz elétrica. Era aquelas tochas acesas. Mas quando o anjo do Senhor veio, a luz brilhou dentro daquele lugar. E é o que vai acontecer na tua casa. Nós vamos clamar, você vai clamar, vai falar, Senhor, eu não posso mudar essa situação, mas envia teu anjo lá agora. Aonde houver treva, aonde houver morte, aonde houver sentença contrária, que a luz do Senhor brilhe, que a luz do Senhor reine, que as trevas sejam dissipadas. Eles clamavam e Deus enviou o seu anjo. Lá está Pedro dormindo e a Bíblia diz que o anjo tocou aqui, ó. Mas caiu um sono profundo sobre aqueles homens. Aqueles soldados ali, porque pensa, ó, tá aqui a Flávia e o Mateus, né? Imagina que tivesse aqui outra pessoa. Qualquer pessoa que mexesse com a Flávia, eles iriam sentir, porque estavam presos. Irmãos, eu não sei, Deus trabalha de formas inusitadas, sobrenatural. Eles estavam acorrentados, mas a Bíblia diz que quando a luz entrou, as cadeias caíram por terra. Sabe por quê? Pedro não esperava que o milagre acontecesse.
Pedro esperava ir com Jesus, morar com Jesus. Mas a obra que Deus tinha na vida dele era muito maior. Às vezes você pensa que tudo acabou, está tudo terminado, que não tem mais. E o Senhor só diz assim, alguém pode colocar um ponto final na tua história. Mas Deus vira a página e escreve uma história excelente. Porque tudo aquilo que Deus já escreveu, determinou para a sua vida, vai acontecer. E as cadeias caíram por terra. A Bíblia diz que aquelas algemas caíram por terra. Que toda prisão, toda cadeia que esteja aprisionando a tua vida, em qualquer área ou dentro da tua casa e família, sejam nesta noite quebradas, destruídas pelo poder que há no nome de Jesus. Que todas as cadeias caiam, tudo aquilo que estava prendendo as tuas mãos, impedindo de você trabalhar, executar, agir, caiam por terra em nome de Jesus. O plano de Herodes era matar Pedro, mas o plano de Deus era dar vida a Pedro e fazer ele totalmente diferente. O que Deus tem para a sua vida vai glorificar o nome do Senhor, vai exaltar o nome do Senhor. O que vai prevalecer na sua vida é o que Deus tem, são os planos de Deus. Deus tem planos. Mas quando que vai acontecer? Eu não sei. Às vezes eu falo, Deus, seria tão mais fácil, né? O Senhor falar para nós assim, filha, amanhã eu vou. Mas como seria? Eu quero te fazer essa pergunta, não está aqui, mas se Deus chegasse para você hoje e falava assim, vamos lá, Flávia, amanhã eu já vou te dar a vitória, amanhã eu já vou te dar aquilo que você está pedindo, tá bom? Para cada um de vocês, o Senhor falar assim, amanhã, meia conta do mês, eu até esqueci, nós estamos em dezembro, você que está em dezembro, 4. Se você soubesse antes em novembro, falar assim, filho, dia 4 você vai receber aquilo, tá bom? Tá bom. Quando for, marca aí na sua agenda. Dia 15, também dia 20. Tá. Como será que nós reagiríamos? Como será que nós esperaríamos essas bênçãos? Como seria? Porque quando a gente trabalha e recebe, a gente já fica contando, né? Dia 5 pagamento. Quem recebe uma vez por mês, dia 5, ou dia 20, ou dia 15, a gente já fica contando com décimo, mas assim, você já fica fazendo planos. Mas se fosse Deus falasse para você tudo o que você queria, tudo que vai acontecer na sua vida, como seria? Será que eu e você continuaria orando? Será que eu e você continuaria na presença de Deus? Será que eu e você, quando a gente soubéssemos a agenda todinha do nosso ano, como seria? As datas que Deus nos daria, tudo? Como seria? Como você se reagiria diante de Deus? Será que nós estaríamos aqui? Será que nós estaríamos perseverando? Será que nós estaríamos sendo gratos a Deus por tudo? Será que a nossa vida seria algo monótono? Ter tudo o que a gente deseja e quer? Mas a igreja estava orando. E a Bíblia diz que do homem, como diz, que os pensamentos de Deus, Isaías 55, 8 e 9, que os pensamentos de Deus não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porquanto, assim o céu, como é mais alto do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Quando a igreja ora, não há barreiras que permaneçam de pé. O anjo foi lá, acordou Pedro, e Pedro achou que era um sonho. Quantas vezes Deus está nos abençoando e nós achamos apenas que é uma coincidência, que é um sonho. A Bíblia diz que Pedro achou que era um sonho. Então o anjo diz assim, levanta, né? Aqui vai dizendo, eis porém que sobreveio um anjo do Senhor e uma luz iluminou a prisão. Tocou a ele do lado de Pedro, despertou dizendo, levanta-te depressa. Então as cadeias caíram das mãos. Disse o anjo, cinge-te, calça a tua sandália. E ele assim fez. Disse mais, põe a tua capa e segue-me. Então saindo, seguia, não sabendo que era real o que fazia por meio do anjo. Parecia antes uma visão. Sabe o que significa isso? Há momento que nós estamos tão debilitados. A demora de um promessa demora tanto que a vida da gente vai seguindo assim, O anjo, levanta! Ele levantou. Mas é aquilo que estava na mão dele, ele viu cair.
Mas na mente dele era um sonho. Ele não percebeu o que Deus estava fazendo. Existem coisas que nós não estamos percebendo, mas Deus está agindo. Deus está trabalhando, mas da maneira dele. E ele falou, agora segue-me. Ok, as cadeias caíram, aqueles homens estavam dormindo. Mas como passar com uma porta fechada? Aí a cela se abre. Mas os 2 soldados do lado de fora? Não sabemos o que aconteceu. Irmãos, ali caiu um sono profundo. Não sabemos se eles estavam acordados e não viram. A Bíblia não dá muito detalhe. Mas só diz que eles foram passando. Foram passando. Só que agora eles chegam diante do quê? Isso que é tremendo. O que é tremendo aqui no versículo 10? Depois de terem passado a primeira, a segunda sentinela, chegaram-se ao portão de ferro que dava para a cidade, a qual se abriu automaticamente. Irmãos, olha que tremendo. O portão automático foi criado na Bíblia. Aleluia. Aqui, ó, se abriu automaticamente. O homem acha que criou tudo, né? Aí lá na história da Bíblia, já tinha um portão que se abriu assim, ó. Abriu. Irmãos, Deus nesta noite, Ele quer abrir, Ele está abrindo nossos caminhos. Todas as portas, primeiras algemas, aquilo que paralisava as tuas mãos, já caíram por terra. As portas, as primeiras portas que estavam fechadas, Ele abriu. Ele está abrindo o caminho, a primeira porta foi aberta. Aquilo que era impedimento, que eram os soldados, sentinelas, também foram dispersados. Aí chega lá na frente, havia mais outro obstáculo. Havia uma porta de ferro que era trancada. O Senhor abriu automaticamente. Nesta noite, portas estão sendo abertas, cadeias estão sendo quebradas. Aqueles que são impedimento para a sua vida, Deus está fazendo assim, ó, só abrindo e tirando aqueles que são pedras de tropeço na tua vida. Aí a palavra do Senhor diz, então Pedro, versículo 11, então Pedro caindo em si disse, agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognomado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas orando. Não é em vão quando a gente vem na casa do Senhor. Não é em vão todas as vezes que você sai da tua casa, ou vem do teu trabalho, ou vem buscar o Senhor neste lugar. Eles foram buscar. Aí ele foi correr para o lugar, porque falou, eles devem estar lá. Olha o que acontece. Quando ele bateu no postigo do portão, veio uma criada chamada Rode ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou, que nem fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. Eles ficaram surpresos. Está lá Pedro batendo, todo mundo lá orando, concentrado. Oh Deus, solta Pedro. Oh Deus, tem misericórdia de Pedro. Oh Jesus. Não sei como é a oração, né? Mas a gente faz isso, né? Oh Senhor, misericórdia, Senhor. Aí cansa, Senhor, de novo, Senhor, abençoa, Senhor. Porque as nossas orações, às vezes, é Senhor, abre porta. Ah, Senhor, mas se o Senhor também quiser abrir, não tem problema. Faz a sua vontade. Senhor, mas eu preciso, Senhor. Oh Deus, mas ó, Senhor, se o Senhor... Nós pedimos e despedimos no mesmo tempo. Porque o desespero vai batendo, a gente nem sabe. Há momento que a gente está clamando tanto que nem sabe mais o que está pedindo. A gente quer uma coisa, daqui a pouco não quer. A gente quer desse jeito, daqui a pouco... Ah, Senhor, não pode fazer do seu jeito. Não. A gente fica meio perdidos. Está Pedro batendo, todo mundo clamando. Aí a moça vem, abre a porta. Aí corre lá para dentro. Gente, Pedro está lá fora. Os outros falaram, você está doida? Pedro está na prisão. Está aqui, viu, irmão? Não estou inventando isso não. Esse é o meu jeito de falar. Ó, em versículo 17. Ele, porém, 16. 15, né? Eles lhe disseram, está louca. Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram, é o seu anjo. Irmãos, às vezes essa gente parece conosco. A gente está orando por um milagre e a gente fica assim, meu Deus, vai acontecer. Eu lembrei de uma ilustração aqui agora. Certa vez uma igreja se reuniu no sertão. Fazia 6 meses que não chovia.
6 meses de seca terrível. Então todos os irmãos de várias igrejas se reuniram, de uma igreja, vamos se reunir, vamos clamar ao Senhor. Vamos buscar a Deus, que Deus mande chuva, nos socorra. Então todos se reuniram, aí de repente, vão todo mundo saindo, marcaram um ponto de encontro. Todo mundo se reuniram naquele lugar. Daqui a pouco eu vi uma criança carregando um guarda-chuvinha na mão. Sabe aqueles guarda-chuvinha que estão aqui? Aí olha para aquela criança, menina, você tá louca? Aonde você vai com esse guarda-chuva? Ela olha, ué, mas nós não vamos para a igreja pedir que Deus mande chuva? Ou vocês não crerem? Olha a fé dessa criança, ela sabia, se nós vamos pedir chuva, Deus vai mandar chuva. Então já vou me prevenir. Eles estavam orando pela libertação de Pedro. Quando falam que era Pedro, eles dizem que a mulher estava louca. Aí Pedro entra, eles falam, é o seu anjo. Eles achavam que era o anjo da guarda de Pedro. E às vezes a gente se encontra que nem essas pessoas. A gente está orando. E às vezes a gente não consegue acreditar que o milagre vai vir em nossas mãos. Porque aquilo ali era algo sobrenatural, só Deus podia fazer. Então Deus está me ensinando e te ensinando hoje. Não existe impossível para Ele. Acredite que aquilo que você está orando e buscando vai acontecer da forma que Ele vai realizar e fazer na hora exata. Porque tudo que Deus faz é perfeito. Deus deixou até o último momento. Aí lá foi Herodes. Mandou, vamos lá buscar Pedro. Aí Pedro explicou como Deus fez, como livrou. Aí Herodes, vamos lá. Quando eles entram, vai passando a primeira guarda, passando a segunda. Aí entra lá, cadê? Tá lá os 2 soldados, com as correntes na mão. E cadê Pedro? E a Bíblia diz que Herodes mandou matá-los, aqueles soldados. Mas as portas estavam trancadas, ninguém podia abrir as portas. Mas eles esqueciam uma coisa. Eles só tinham poder, a sua autoridade. Mas quem tem a autoridade máxima, suprema, é o Deus Todo-Poderoso. O inimigo tem o seu limite. Ele pode ir até onde Deus permitir. Ele só vai até onde Deus permitir. Mas a tua vida, a minha vida, está nas mãos do Deus Todo-Poderoso. E aquele milagre glorificou o nome do Senhor. E todos que viram e ouviram o que Deus fez, começaram a glorificar. Pode parecer que o que você está vivendo, algo difícil, algo impossível. Que as pessoas olham e falam assim, isso é impossível de acontecer. Mas para Deus não existe impossível. Da mesma forma que o Senhor trabalhou. Por isso que nós temos que acreditar. A rainha Elizabeth, certa vez, ela disse assim, olha, eu tenho mais medo de um cristão de joelho do que meu exército britânico de terra. Ela temia mais uma pessoa que clamasse ao Senhor de joelho do que um exército diante dela. Porque quando nós oramos, Deus responde. Pode ser não na nossa hora e não da maneira que nós queremos. A igreja estava clamando pela libertação de Pedro. E Deus libertou. Mas Deus deixou até o último momento para que eles entendessem que é da maneira dele. E todo milagre, irmãos, todo milagre que Deus fizer na nossa vida será para glorificar o nome dele. Como explicar tirar uma pessoa de uma prisão se as portas todas trancadas, ninguém tinha chave? Isso é sobrenatural. Porque aquilo que eu posso fazer é algo natural. Aquilo que está no meu alcance é algo natural. Deus me abençoou, mas eu fui lá e fiz. Mas aquilo que eu olho e falo, meu Deus, agora não tem saída, não tem jeito, aí sim é algo sobrenatural. Vamos orar, vamos falar com o Senhor, até aqui a palavra de Deus. Para o nosso coração. Eu não sei qual é a tua causa, mas uma coisa é certa,